Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz e muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Deus fala na sua palavra que ele encontrou Davi, um homem segundo seu coração, que estaria disposto a fazer sua vontade e lhe agradar, e lhe obedecer. Davi recebeu dupla honra porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso, segundo o coração de Deus? Uma pessoa com muitos defeitos. Sim, pessoa normal, comum. Davi foi um sujeito igual a todos nós. O Davi foi um trabalhador, um pastor de ovelha, ele brigou, ele matou, ele adulterou, ele fez tantas coisas que tornam ele um personagem mais interessante ainda, porque ele fez erros e pecados muito piores que qualquer um de nós. Mas por que ele recebe essa honra, dupla honra? Ser chamado o homem segundo o coração de Deus. O homem que agradou a Deus. Em primeiro lugar, Davi era temente a Deus. Temia a Deus. Mas mais importante que ele obedecia. Ele era obediente à palavra de Deus. Ele respeitava. Davi foi o único rei que ele tinha sempre, ele dava uma honra muito grande para os profetas. Então, ele tinha um profeta do seu lado. E ele honrava, respeitava. Enquanto que o rei que veio antes dele, que o antecedeu, Saul, ele matou os sacerdotes. Ele desprezou os sacerdotes. Por isso ele foi amaldiçoado. E ele perdeu a vida, perdeu o trono, perdeu a família. E toda a sua família foi destruída por causa da sua desobediência a Deus. Então o rei Saul, o primeiro rei, ele perdeu o trono, perdeu a coroa, porque ele foi desobediente a Deus, ele desonrou a Deus, e ele matou os profetas. Ele não honrava os profetas. Mas Davi tinha tanta honra e consideração com os profetas, que ele foi ungido pelo profeta Samuel, e ele foi morar um tempo lá na casa de oração de Samuel. Era chamado Casa dos Profetas. Quando ele fugia de Saul, ele ficou um tempo lá, escondido, né? E quando o Saul mandava os soldados para lhe prender, os soldados chegavam perto da casa de oração, 24 horas por dia, e eles caíam na unção, e não conseguiam andar. Então Saul mandou um grupo de soldados, mandou outro, até que o Saul disse: eu mesmo vou lá matar esse cara. Chegou lá, ele caiu na presença de Deus, ali, naquele lugar que só tinha oração 24 horas por dia. Davi ficou apaixonado por essa unção. Sabe o que Davi fez? Quando ele se tornou rei, ele montou um grupo de oração 24 horas por dia, queridos. Ele montou o tabernáculo de Davi. E foi isto que deixou Deus muito feliz com ele. Porque amar a Deus, adorar a Deus quando a pessoa é pobre, é muito fácil. Davi, quando era pobre, só tinha ovelhas, ele louvava a Deus, fazia cânticos e louvores e salmos, mas depois de se tornar muito rico, ele continuou ainda mais fervoroso que antes. Isto agradou muito a Deus, porque ele se interessou na casa de Deus, ele se interessou em levantar intercessores para Deus. Então Davi foi o cara que conquistou o coração de Deus assim. Então hoje quero chamar você que está assistindo. Quem sabe você hoje gostaria de ser alguém com o coração igual de Davi, de conquistar a Deus, de agradar a Deus. Então, invista em levantar o tabernáculo de Davi. Nós temos, inclusive, um livro que eu escrevi falando do tabernáculo de Davi. E é por isso que nós colocamos aqui 24 horas de oração há 35 anos, porque sabemos quanto Deus ama isso. Então, com muita fé, quero desafiar você a orar comigo. E quem sabe você diz para Deus: Senhor, eu vou participar desse projeto. Eu serei como o rei Davi. Eu vou investir, levantar o reino de Deus, levantar intercessores para Deus. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te peço que hoje abençoe cada príncipe e princesa que estão colocando à disposição do Senhor para estar fazendo como Davi, levantando o tabernáculo de Davi, levantando orações 24/7. Abençoa cada um, Senhor, e dá a honra que o Senhor deu a Davi. Levanta
cada um como o Senhor levantou Davi, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos para a glória do nome do Senhor. Que assim seja. Amém.